estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa palestra pública desta noite. É com muita alegria que a gente recebe todos para mais uma noite de explanação em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Lembre-se de reservar um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E para que possamos dar início à nossa palestra pública, vamos para a nossa prece. Convidamos a todos a fechar os olhos, a entrar no momento de concentração, a deixar-se envolver pela imagem, pela luz do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, e que possamos rogar, Senhor Jesus, esta noite, Senhor, nos encontramos todos unidos e reunidos em Teu nome, a Te pedir as Tuas bênçãos. Permita que Tua paz, que o Teu amor possam nos envolver, nos ajudando, Senhor, a compreender o Teu Evangelho, a compreender o Teu amor para conosco. Permita que toda esta assistência desta noite possa também, Senhor, ser direcionada ao nosso lar, aos nossos familiares e a todos aqueles que necessitam. Que possamos, nesta noite, sairmos, Senhor, desta reunião pública melhores do que adentramos. Te agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a nossa reunião pública. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Virlaine, sou trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Joinville, Santa Catarina, e estamos aqui para apresentar para vocês o tema O aborto na visão espírita. Meus irmãos, na introdução, quer dizer, um pouquinho antes dos prolegômenos do Livro dos Espíritos, Kardec deixa uma frase: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo, ele não tem o caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião. Áureo, no livro Universo e Vida, nos diz que isto é porque, ao mesmo tempo,
O Espiritismo é uma religião, é uma filosofia e é uma ciência. O Espiritismo cumprirá a grande missão de transformar a Terra de mundo de sofrimentos, de provas e expiações, em orbe regenerado e pacífico. Ele realizará a reforma do mundo, modificando as pessoas, um grupo de pessoas, a sociedade e cada comunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa para nós, no item O Cristo Consolador, a passagem de João, capítulo 14, versículo 15 a 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, nos afirma Emmanuel no livro O Consolador, que, restabelecendo os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, continua a mensagem do Espírito de verdade. Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, todos esses sofrimentos. Uma gravidez indesejada, problemas econômicos ou sociais, a perda da estética, doença ou a deformidade física, a violência, enfim, todos os sofrimentos encontram consolo na fé no porvir, na confiança de uma justiça. Kardec diz para nós, no comentário da passagem, que Jesus estabelece uma condição à sua assistência, e a felicidade, que é cumprir rigorosamente a lei de amor e de caridade. Cumprir rigorosamente é a postura suave que Jesus nos diz. A lei de amor é a consequência leve diante dos sofrimentos. A mensagem continua. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorro aos infelizes transviados e, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas.
Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Na passagem de João que nós lemos no início, Jesus prometeu outro Consolador, o Espírito de verdade. E esta é a mensagem. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Encerra assim a mensagem do Espírito de verdade, que foi recebida no Grupo Espírita de Paris, no ano de 1860, e que Kardec publica para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5. O Espiritismo vem cumprir, na época predita, a promessa do Cristo. O Espírito da verdade convoca a nós, espíritos, a sermos submissos à lei. Atenção, meus irmãos, tenhamos atenção diante de tudo isso. O que fazer então? O que pensar a respeito do tema aborto? Nós, espíritos. Qual é, de fato, a verdade a respeito deste tema? O Livro dos Espíritos traz para nós algumas reflexões. Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito, que então escapa de seus lábios, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Esta é a resposta publicada lá na pergunta 344. A união começa na concepção. E aí depois, muito tempo depois, Chico Xavier, através da sua psicografia, traz para nós a obra Missionários da Luz, do espírito André Luiz, em que num determinado capítulo conta para nós um caso de reencarnação, a reencarnação de Segismundo. Então vejamos que Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino. Adelino era o pai que seria o pai naquela reencarnação de Segismundo. Então ele observa os mapas cromossômicos de Adelino, observa os mapas cromossômicos de Raquel, identificando ali as características que vão combinar melhor com o mapa cromossômico na qual Segismundo terá naquele corpo físico, especialmente programado para aquela reencarnação, o corpo que ele precisa e que ele merece para esta reencarnação. E aí, então, naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético,
sintoniza aquele que mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Ou seja, conforme as características cromossômicas daquele óvulo que está lá pronto para ser fertilizado, Alexandre identifica qual dos milhões de espermatozoides tem, então, a combinação cromossômica para, junto daquele óvulo, formar o mapa, o DNA que o corpo físico do Segismundo precisa para aquela reencarnação. E através de influxo magnético, ele direciona o espermatozoide escolhido para fecundar aquele óvulo. Os espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Então veja que no quarto ao lado, Segismundo estava aguardando o processo. E através, então, de magnetização, eles reduzem o perispírito de Segismundo para que ele apresente-se na forma de um bebê. E após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços da sua avó materna. Então, num sonho, Raquel e Adelino recebem em seus braços, entregue pela vozinha de Raquel, um bebê, Segismundo, no formato de bebê de seu perispírito. Naquela entrega, o óvulo já havia sido fecundado. Nesta entrega, Raquel estava iniciando uma gestação. Já há a presença de todo um contexto reencarnatório em processo, o contexto da reencarnação aí de Segismundo. Então, voltando lá no que os espíritos disseram para Allan Kardec, a união começa na concepção. Nesse momento aqui, Segismundo, ele é unido a Raquel, num contexto figurativo da entrega do bebê, né? Mas nesse momento, ele, espírito, está então já conectado à sua mãe, exatamente comprovando o que os espíritos disseram para Kardec. Mas veja só, hoje, o que a ciência já nos traz. Em muitas obras, especialmente no campo da psicologia, nós temos essa demonstração da vida presente, ativa e representando-se já dentro do ventre materno. Neste livro, da área da psicanálise, Piontelli, estudioso então da área, esse livro publicado em 1995, relata as experiências vividas no ventre materno e como estas pareciam desempenhar um papel importante na patologia atual da criança. A autora inicia seu livro colocando na contracapa uma citação de Freud em Inibições, Sintomas e Ansiedade, em que descreve que há muito mais continuidade entre a vida uterina e a primeira infância do que a impressionante censura do ato do nascimento nos permite saber, fato que parece indicar uma continuidade entre o comportamento pré e pós-natal. Logo, estas experiências teriam um efeito emocional profundo sobre a criança. Então, vejamos que cada vez mais a ciência nos vem mostrando que a primeira infância, ela é física, emocional,
psicológica, não é? Consequência das experiências que aquele ser humano tem já no ventre materno. Então, não é um nada antes que passa a ser tudo após o nascimento. Não. E isso já é a ciência humana nos mostrando. Nós já somos consequência, enquanto ser humano, das experiências tidas pré-nascimento. E cada vez mais isso vem se aprimorando. No campo da nutrição, já se identifica a seleção de gostos por certos alimentos, já no útero materno, identificados através de imagens de ultrassonografia, em que o bebê demonstra na mímica facial o prazer ou não, quando a mãe se alimenta de utiliza determinados alimentos. Então, veja que são avanços que a medicina, em várias áreas, né, da ciência, da psicologia, da medicina, da nutrição, vão fazendo, mostrando a grande vida que existe. É um ser humano que está em diferente estágio de desenvolvimento que nós estamos hoje. Nós já fomos um ser humano numa fase de desenvolvimento intrauterina, já fomos um ser humano na fase de desenvolvimento da infância, já passamos pela fase de desenvolvimento da puberdade, hoje estamos na fase de desenvolvimento adulto, e alguns de nós, e eu inclusive, vou estar ainda na fase de desenvolvimento do processo natural de envelhecimento. Então, não deixamos em nenhum momento de ser um ser humano, só estamos vivendo fases diferentes no nosso processo de desenvolvimento. Por isso, meus irmãos, o espírito vive no corpo do nascituro, que é apenas uma das várias fases deste ser humano. Devido à imaturidade fisiológica, encontra restrito sua exposição, mas à medida que o corpo amadurece, antes e após o nascimento, este espírito vai conseguindo impor sua personalidade. A imaturidade permite a absorção de novos comportamentos, novos conceitos, novos princípios. Não há dúvida de que é um ser vivo, independente da mãe, mas que necessita desta para completar seu desenvolvimento físico, emocional, psicológico e espiritual. Continuando, no Livro dos Espíritos, pergunta 345, Kardec questiona: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Resposta: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem ser rompidos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Então, aqui ele está dizendo para nós que, uma vez na concepção, sim, é definitiva a combinação daquele espírito com aquele corpo, que foi previamente planejado para ele, mas que ele, enquanto espírito, pode acontecer, devido à fragilidade do processo reencarnatório, fisicamente falando, ele pode, né, num momento de escolha sua, recuar diante daquela reencarnação. Ele ainda não se encontra preparado, ele julga assim, não é? E aí, então, ocorre o aborto espontâneo. A criança, ela não continua o seu processo de desenvolvimento. André Luiz, no livro Missionários da Luz, traz para nós, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Num dos seus capítulos, a obra traz um dos seus capítulos chamado Fracasso. Ele traz a seguinte informação: enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem
da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente, pelo excesso de leviandade, e atualmente será vítima das próprias irreflexões, pela 3ª vez, segundo parece. Debalde temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie. Então aqui André Luiz, ele é convidado a conhecer uma outra experiência no processo reencarnatório, diferente daquela experiência tão bem sucedida que foi a reencarnação de Segismundo. E aqui nesse caso ele acompanha uma mulher que está separada do esposo, está gestante, mas que após a separação ela deixou-se envolver por um grupo de obsessores, não eram só, um grupo de obsessores. Ela já havia tido aborto espontâneo 2 vezes, mas esses abortos não foram provocados pela desistência do espírito reencarnante, mas foram abortos provocados pela leviandade dos cuidados para com o seu corpo físico num estado gestacional. E aí, o que André Luiz diz para nós, né? Que quando existe desequilíbrios por parte do pai, ou quando existe um processo obsessivo sobre o reencarnante, os espíritos conseguem agir de forma muito eficiente no socorro. Mas, quando a desarmonia parte da postura da mãe, que está intimamente ligada, como a gente viu ali no exemplo de Adelina e Segismundo, é muito difícil o socorro acontecer. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, e se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência. Volpini é o espírito que está tentando reencarnar, e agora pela 3ª vez, junto a esta mulher. Ela já está no 7º mês de gestação e mantém uma postura muito leviana, com os cuidados para consigo, frequentando festas, fazendo uso de bebida alcoólica, né? Não descansando, varando noites em festas. Ela usa uma cinta, André Luiz descreve no capítulo, que ela usa uma cinta para apertar bem a barriga, para disfarçar a barriga. Enfim, então, vejamos aqui que os espíritos colocam para nós uma palavra muito importante relacionada à postura materna. E a palavra é dever. Nós ouvimos muito falar, quando surge o tema aborto, de que é um direito da mulher. Mas os espíritos colocam para nós que a partir do momento em que há um outro ser humano na história, e não é só a mulher que está aqui, não é só o corpo físico da mulher que está em questão, há um outro ser humano na história, há um outro ser humano vivo,
desenvolvendo-se assim como a mulher, e que nesta etapa de desenvolvimento, a nossa atual condição física no planeta Terra necessita de uma parcela de dependência desta mulher. A partir deste momento, não há discussão em torno do direito da mulher, mas sim do dever. Porque o nosso de regra básica de civilidade, meus irmãos, o meu direito acaba quando começa o direito do próximo. A partir deste momento, eu não tenho mais direito, eu passo a ter um dever. Isto é regra de civilidade. E é exatamente isso que os espíritos estão destacando para nós. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, por que arte infernal vem resistindo o intruso? Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isto ocorre, disse outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Esta é a conversa dos obsessores que estavam acompanhando ali. Né? Consideram Volpini, o espírito reencarnante, um intruso. Porque a partir do momento que surge uma criança na vida dessa mulher, pode desencadear afetos, né? Vai mexer com o emocional, atrai a atenção das pessoas, tanto que há uma senhora que acolheu ela em casa após o divórcio, né, que é uma familiar dela, acolheu ela, gestante, muito preocupada com a conduta dela, alertando ela o tempo todo, filha, não sai, olha a sua condição, pode ser perigoso para você, pode ser perigoso para o bebê, mas Cesarina, ela está completamente seduzida pelos obsessores. Ela já não escuta mais nenhum alerta. Ela não se importa com a condição do bebê. Ela ignora a condição do bebê. Ela, no momento, só está preocupada em viver a vida de solteira, na concepção dela, certo? Então, veja que aqui já traz para nós também um alerta em relação aos sentimentos que podem desencadear de aversão à gestação, quando a mulher se encontra nesta condição. Será que essa rejeição, esse não querer, né, essa gestação ela é indesejada apenas por um sentimento da mulher? Ou será que ela está, nesse momento, aceitando, né, sintonizando com um processo obsessivo que está só no começo? Porque a partir do momento que ela, mais uma vez, entrega o bebê ao aborto, os obsessores ganham ela. E aí, então, o processo de libertação da obsessão fica cada vez mais difícil, desencadeando consequências graves, físicas, emocionais e espirituais a esta mulher. Então, nós trouxemos aqui um artigo que foi publicado numa revista de psicologia. Veja que interessante. É um trabalho elaborado pela Divisão de Psicologia e Divisão de Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. E o título do artigo é O Abortamento Espontâneo e Provocado, Ansiedade, Depressão e Culpa. Para nós vermos que há uma relação, não se passa despercebido esta experiência do abortamento, seja ela provocada ou espontânea, mas que existe uma diferença
para a mulher, dependendo, né, de se foi provocado espontâneo. Então, o artigo objetivo foi investigar a existência de ansiedade e depressão, verificar se existe ou não sentimento de culpa após o abortamento e comparar os resultados entre mulheres que sofreram o espontâneo e o provocado. Então, foram 100 mulheres entrevistadas, elas foram entrevistadas 30 dias após o abortamento. Foi separado 2 grupos, então 50 mulheres estavam presentes para o questionário, que tinham tido aborto espontâneo, e outros 50% tiveram aborto provocado. O resultado: as mulheres que viveram abortamento espontâneo encontram-se mais culpadas. 30% delas se sentem culpadas pelo aborto ter acontecido, em comparação às que provocaram, 18%. No entanto, as mulheres que provocaram o abortamento encontram-se mais ansiosas e mais deprimidas que as mulheres que viveram o abortamento espontâneo. Conclusão: as mulheres que provocaram o abortamento encontram-se mais ansiosas e mais deprimidas, demonstrando a necessidade da realização de acompanhamento psicológico. Então, veja que no caso do abortamento espontâneo, o processo de recuperação, ele é psicologicamente melhor, especialmente quando a mulher lutou por aquela gestação. Que aí vem ao encontro, né, daquilo que os espíritos falaram para nós lá no livro dos espíritos, que quando o espírito recua diante da prova. Então, a escolha do fim não foi da mulher, foi do espírito. Ele recuou para se preparar melhor, não é mesmo? Que houve uma mudança nos planos, não sabemos. Mas é uma escolha dele. Diferente acontece no aborto provocado. Porque essa escolha partiu da mulher. É uma escolha de uma falência de dever que os espíritos já nos falam. Então, isso acende uma luzinha no espírito dessa mulher. Há uma falência de dever. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Kardec perguntou isso. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 347. O ser não tem consciência plena de sua existência, não é? Ele não está em estado de sonolência, como a gente viu no caso do Segismundo. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Então, um filho, ele traz ocupação física, mental, para o pai e para a mãe. E no caso da mãe, né, ela, quando se faz todo um acompanhamento e esse bebê nasce e ele se identifica uma causa de pouco tempo de vida ou de sofrimento pela deficiência, né, de alguma etapa de deficiência. Então, isso traz para os pais algumas discussões, não é? Então, que trazem à tona outros sentimentos, e não só da frustração, mas também de um luto. Então, surge aqui para nós um dos motivos pelo qual muitos casais recorrem ao chamado aborto eugênico, porque há um feto, né, se desenvolvendo com deficiência, que permite uma reencarnação com cuidados, ou mesmo por um período muito curto de vida. Como revela a ciência, crianças que não são viáveis desde o ventre materno? Com que finalidade isso ocorre? Kardec perguntou. Resposta: isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar.
Essa é uma condição que nós encontramos numa permissão que a lei brasileira dá ao aborto por anencefalia. Então, nós temos aqui um bebê que tem pouco tempo de vida, né? Ou mesmo é um natimorto. Qual que é a finalidade disso? É uma provação para os pais e algumas vezes também para o espírito. Então, a anencefalia, ela é quando o bebê nasce com um cérebro subdesenvolvido, ou muitas vezes o crânio incompleto. É um defeito da formação do tubo neural de um bebê durante o seu desenvolvimento. Um bebê que nasce com anencefalia, ele pode nascer natimorto, ou ele pode sobreviver algumas horas, alguns dias após o nascimento. Não há cura para a anencefalia hoje na medicina, e o tratamento é apenas deixar o bebê confortável, é cuidar dos sintomas que venham a surgir com esse bebê. E para nós, para aqueles que já erraram no campo do aborto, nunca é tarde. Enquanto respiramos, temos a chance da reparação. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar seus filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardentemente caridade uns para com os outros. Sabe por quê? Porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Então, reparemos hoje as falhas, os erros no campo da cultura da morte. E a grande pergunta, meus irmãos, que fica para todos nós: como você tem contribuído para a vida? Como você tem contribuído para a cultura da vida? Como a casa espírita que você participa, que você dirige, que você trabalha, tem contribuído para a vida? Esta é a nossa reflexão de hoje. Queremos agradecer muito a participação de todos. Muito obrigada, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os.
Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Somos seres eternos em busca do amor. Sonhamos, sentimos e almejamos um mundo que aprenda a crescer sem a dor. Em nosso caminho, Jesus, nosso mestre, nosso tutor, que deixa-nos protegidos e amparados junto ao Consolador. É a doutrina que nos instrui e faz-nos crer que é preciso estudar, acreditar, pois sei que em algum lugar todos iremos nos reencontrar. Que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E a Jesus nossos passos para seguirmos contigo. Pegue em nossos braços, sendo sempre o fiel amigo. Jesus, nosso mestre querido, nos ensinou o amor e através de Kardec nos enviou o Consolador. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber